Bom dia, boa tarde, boa noite. Reveja os outros 3 vídeos que eu estou fazendo aqui, que esse é um dia em homenagem ao 15 de novembro que eu estou fazendo. E reveja outros vídeos que eu vou explicar agora, continuando a parte do Fecha Tudo, no qual, aonde eu me sensibilizei de tirar da meta que eu tinha no meu canal, de ser apenas sobre veículos elétricos, mecânica, manutenção, sucessivamente, e se dedicar à política pela questão que nós estava passando. Eu era entregador, não parei um minuto. Aí nesse momento que teve comandos, não foi só aqui em Carapicuíba, teve em Osasco, aí deu um rolo danado, aí, nossa, sabe? Aí as pessoas saíram pra rua, eu sei que deu um rolo danado. Aí quando viu que o negócio ia ficar feio, deram uma brecada. Então o que acontece? Quando o Estado, eu vou falar o sistema, para vocês terem a entender que é uma coisa acima do Estado, acima da Federação. O sistema começou a entender que a população, mesmo na questão da saúde, do fecha tudo, estavam se virando. As pessoas estavam, pessoa que era de escritório, pessoa que era, trabalhava em farmácia, ou qualquer, não, farmácia não, quem era de farmácia não pode trabalhar nem um minuto, né? Farmácia e mercado, ó, show de bola. Entregador também, que eu não posso reclamar, a não ser essa parte. Então, o que acontece? Quando ele viu que as pessoas começaram a se virar, o que acontece? Eles tentaram fazer esses comandos aí para poder prender pessoa de mochilinha nas costas, fazendo um bico. Aí veio falar que tinha que ser registro na carteira, que tinha... Eu falei assim, amigo, é um bico. As pessoas... Aí eu conversando com os policiais ali naquele momento, não vou nem falar o lugar, nem nada, quem sabe que estava aí para não prejudicar nem ninguém, também eu não me prejudicar. Eu cheguei e falei com o soldado, falei com o representante daquele comando e falei assim, meu, vocês estão sendo usados. Aí eu catei a lei, mostrei a lei, as normas, não tem nada disso. Não tem nada disso. Se eles têm a anteninha porta-pipa, o refletor na moto, se eles têm a mochila com refletor, se eles têm, dizendo, das piores hipóteses, que muitos não tinham, mas das piores hipóteses, escrito lá, remunerado na habilitação, a moto está em dia, ou o carro, que seja de Uber, está em dia, deixa a pessoa trabalhar. Seja sensível. Seja empático. A sua falta de empatia fica evidente. Não faça isso. E das piores hipóteses ainda, aí eu expliquei para os policiais, vocês estão sendo usados. O sistema está te usando para prejudicar essas pessoas, porque o sistema que queria, das piores hipóteses, prejudicar, no caso, o Bolsonaro, naquele momento, era o Bolsonaro que eles queriam prejudicar. Porque o Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro não é a pessoa. O Bolsonaro é um símbolo que acabou se tornando quem é bolsonarista. Uma palavra que dizem ser pejorativa, mas na minha opinião não é pejorativa. O que acontece? O sistema começou a ver naquilo que tem que ofuscar a imagem, porque do jeito que estava indo ali, e as coisas revertendo, a situação da economia, naquele momento da pandemia, foi o momento em que mais atacou, e as coisas cresceram de valor, porque tudo fecha tudo. O mundo inteiro fechou, o mundo inteiro, a economia se fechou, o transporte de valor, de gasolina, de tudo se fechou. Ou seja, as demandas dos primeiros 3 meses não sentiu, mas a partir dos 3 meses depois começou a aumentar as coisas por falta de demanda. Isso que aconteceu. Então aí o Auxílio Brasil, que veio para ajudar as pessoas, deu uma equilibrada, mas muita gente que recebeu aquele PAC, aquela coisa, tudo culpa do Bolsonaro, dificilmente iam ser retirados da mente daquelas pessoas daquilo ali. E outra, qual o problema? Se você tem um pensamento, se você tem um alinhamento, não importa que dizer que ele era arrogante, que ele era estúpido, até então era isso. Outras coisas não eram provadas, mas que ele era arrogante, que era estúpido, até hoje não se prova que ele fez corrupção, que ele não sei o que ele foi a favor de... Deixaram inelegível ele. O Bolsonaro por se reunir com o embaixador. Será que não tem? Será que vocês não entendem? Se reunir com o embaixador. Coisa que eu acho que, se eu não me engano, um mês antes, o Barroso do Supremo Tribunal tinha também se juntado com, até se eu não me engano, com os mesmos embaixadores. Coisa que não é prerrogativa do legislador, do judiciário. Mas do executivo, sim. Até mesmo do legislativo. Se o legislativo quiser fazer uma reunião com os presidentes do Senado, com os embaixadores, é o seu direito. Eles têm. O executivo, o presidente, os governadores também, é o direito. Faz parte. Agora, o judiciário não. Ou seja, coisas que os judiciários começaram a fazer que não se batiam.
Aí o que acontece? Começaram as pessoas a denunciarem coisas do judiciário. O que aconteceu? Canais começaram a ser desmonetizados, canais começaram a ser bloqueados, pessoas começaram a ser demitidas dos seus canais, começaram a enfraquecer os canais de direito, no caso YouTube, que nem, por exemplo, Pingos nos Is, no caso Jovem Pan, foi me xingando, qualquer canal que falava alguma coisa contra, principalmente do judiciário, eram totalmente banidos ou prejudicados. Você entendeu? Aí o que acontece? Aquele volume, aquela coisa montada de que a pessoa não tem o direito de falar, que não tem o direito de expressar, começou a ficar evidente. Aquele monte de pessoas em 7 de setembro do ano passado, do ano retrasado também, começou a ficar evidente que as pessoas não estavam satisfeitas. E o sistema começou a entender que eles poderiam não reeleger, por exemplo, alguém que fosse a favor deles. Eles sabiam que Ciro não tinha força, Tebet, esse pessoal não tem força. Eles sabiam que o Haddad não tinha força, até porque já tinha enfrentado, e o Haddad já tinha se enfraquecido muito mais. Então, eles sabiam que o único que tinha uma estrutura, pelo menos emocional, nome, para poder bater de frente com o Bolsonaro, era o Lula. Era o único. E como trazer o Lula agora nesse momento, até porque eles tinham feito uma montagem para poder colocar mais os progressistas, porque eles ficaram meio que assustados com o aumento do sistema da esquerda, porque a esquerda quebrou o Brasil. A esquerda em 2016, com a Dilma, quebrou. Então eles ficaram cismados com aquele extremo esquerda e colocaram um progressista esquerda mais para poder segurar, pelo menos a parte da elite, porque eles estavam prejudicando a elite. Isso ficou evidente. Muitos não entenderam, mas isso ficou evidente. O que acontece? Trouxeram o Lula para o cenário político, mas não bastava só isso. O Bolsonaro ainda estava muito forte pela retomada da economia e para ter tudo aquilo ali. O que tiveram que fazer? Colocar uma margem de salvação numa questão mais sentimental para cima do Lula e fazendo essa parte sentimental do Bolsonaro, porque na economia em si, né, ainda estava equiparado. Então colocaram só questão sentimental. Não porque ele persegue fulano, Lula não porque Bolsonaro ele é contra isso, ele é contra os animais como é que fala, os elefantes e as girafas da Amazônia, Lula não. E aí começaram a fazer isso para poder tentar fazer a mente das pessoas. Conseguiram muito. Só que, o que acontece? Quando eles viram que chegou a um ponto que estava equilibrado, então como é que eles fazem? Vão atrás dos jovens. Foi na onde que incentivaram os jovens para votar. Outra coisa, já que tinham pessoas que estavam na dúvida, eles começaram também a dar pressão na mente das pessoas para ficar no meio. Ah, não precisa votar não. Ah, você não é a favor. Começaram, de maneira velada, a fazer os isentões se manifestarem com mais evidência. Porque a vitória maior do Lula foi os isentões. Os isentões deram quase 40%, gente. Foi muita gente que não foi votar. Terrível. 40 milhões, não, 40... 38 milhões de pessoas que não foram votar. Muita coisa. O Bolsonaro perdeu por 2 milhões. É nada. É o município de Carapicuíba aqui. E o que acontece? O sistema, depois disso, sabia que o sistema ia bater muito. Porque sabia que esse governo que entrou não ia dar certo. E não está dando. Por que não ia dar certo? Porque esse governo que entrou, ele entrou com um pensamento de ajuda ao companheiro. Ele entrou devendo muito. Esse governo que entrou, no caso desse governo atual, o governo Lula, ele entrou de uma maneira devendo muito. Vamos agora para o quarto vídeo, aí eu vou explicar agora esse finalzinho, tá bom, gente?